Olá pessoal, no nosso vídeo dessa semana vou mostrar para vocês um exemplo de quando usar a escala Likert no seu trabalho, seja ele um artigo científico ou TCC. Então trouxe um exemplo aqui de um TCC que utilizou a escala Likert para que a gente possa dar uma olhadinha. Mas antes da gente começar a ver realmente aqui o trabalho, é importante que a gente saiba que a escala Likert ela é muito utilizada em trabalhos que desejam conhecer a opinião das pessoas no que diz respeito à atitude dela sobre alguma coisa, satisfação, você está querendo analisar a satisfação dela com relação a um determinado assunto, satisfação dela com relação a produtos. Então, preferências, gostos, perspectivas e percepções. Então, ela é muito utilizada, pessoal, porque ela é uma escala simples e de fácil entendimento. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui hoje para vocês é um exemplo de um TCC, né? Que esse TCC, ele utilizou essa escala para que a gente possa analisar aqui e compreender melhor sobre o assunto. Esse TCC aqui dessa aluna da instituição, né, da Universidade Federal da Fronteira Sul, do curso de administração, então esse TCC, ele tem como título As motivações para o consumo de artigos de moda de segunda mão no Oeste Catarinense, né? E aí, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui no TCC é o objetivo dessa pesquisa. Para quê? Para a gente entender por qual motivo a autora utilizou a escala Likert para a coleta de dados. Então, quando a gente vem aqui na página 15, então eu já vou passar aqui para a página 15, a gente vai dar uma olhada no objetivo do trabalho dela, né? E aqui nesse objetivo tem o seguinte, tem dizendo que o objetivo geral do trabalho é compreender, dentro do processo de decisão de compra, as motivações para o consumo de artigo de moda de segunda mão no Oeste Catarinense. Já tem isso aqui. Então aí a gente está vendo que o que é que a autora está querendo? Ela está querendo entender o que é que motiva, né, uma pessoa a comprar roupas, por exemplo, de segunda mão. Certo? Então ela quer entender a atitude das pessoas sobre essa questão de quê? De compra de produtos, de artigos de moda, né? Que já são usados. E aí ela vai querer compreender a atitude dessas pessoas sobre esse determinado assunto aqui que ela está pesquisando. Então, se você quer compreender a atitude de pessoas sobre algum assunto, então você pode usar a escala Likert na sua pesquisa. Então, vamos ver agora como é a questão da escala. Quando a gente vem aqui para a página 34 desse trabalho, o que é que a gente vai ver aqui? Eu estou aqui na metodologia, né, do trabalho, e aí a gente vai ver que ela fez uma coleta para fazer esse trabalho, ela fez uma coleta com 156 pessoas. E aqui logo abaixo, ela vai dizer aqui pra gente, né, que essa coleta de dados, ela foi feita com questionário, tá aqui no apêndice A, então a gente vai dar uma olhada nesse questionário dela, e que ela utilizou uma escala, tá certo? Nesse questionário, né, que ela aplicou aqui para essas 156 pessoas. Então, vamos dar uma olhada no questionário dela para que vocês vejam como é a escala e se no trabalho de vocês cabe utilizar uma escala dessa. Então, vamos aqui, pessoal. A escala, então tá aqui, eu tô no questionário dela, tá certo? Que ela aplicou, tá aqui a escala, né? Então eu já vejo aqui. Então veja bem, vamos entender o que é essa escala, certo? Pessoal, a escala, ela costuma ser apresentada como uma tabela de classificação. Então eu vou ter aqui afirmativas, olha, veja que ela coloca Q2, 1, a questão 2, a questão 3, a questão 4, são afirmativas aqui. Então, eu vou colocar essas afirmativas e aí as pessoas, elas vão responder marcando o grau de concordância aqui com aquela frase, né? Então, ou seja, a resposta que mais traduz a opinião dela, ela vai marcar. Por exemplo, se a gente for olhar aqui nessa quarta tem assim: gosto de comprar de segunda mão porque não gosto que objetos que ainda podem ser usados sejam descartados. Então, se eu vou responder essa pesquisa aqui, eu olho para essa frase e penso, eu concordo com essa frase ou eu não concordo com essa frase? Então, quando você vê aqui a parte de cima, você está vendo umas alternativas aqui com 5 pontos, né? Então, a pessoa vai olhar para a frase, vai ler a frase e vai marcar o que mais traduz a opinião dela. Se eu concordo totalmente com essa frase, eu vou marcar aqui, tá certo? No ponto 5. Se eu discordo totalmente, por exemplo, eu marco no ponto 1. Se eu discordo, mas não discordo tanto dessa frase, discordo parcialmente, então eu marco aqui no 2.
Se eu nem discordo e não concordo, e nem concordo com essa frase, então eu marco no 3. Se eu concordo só parcialmente, eu marco aqui no 4. Então os respondentes, eles vão fazendo isso, eles vão analisando todas as afirmativas que você colocou aqui e eles vão marcar nesses pontos aqui na frente. Essa escala que a gente está vendo aqui nesse trabalho é uma escala de 5 pontos. E aí, essa escala de 5 pontos é a mais utilizada, mas esse número ele é variado. Você tem, por exemplo, escala de 7 pontos. Então, no lugar de eu ter aqui em cima 5 opções para a resposta, eu vou ter 7, por exemplo. Então, agora sim, se você tiver muitos pontos, né, é bom você ver isso. Se a sua escala que você está usando, ela tem muitos pontos, então as pessoas podem ter dificuldade em escolher o melhor número para marcar. Porque aqui está bem claro, essa de 5 realmente é a mais utilizada, porque fica muito claro para as pessoas. Mas quando você tem muitos pontos, ela pode ficar um pouco confusa, tá certo? Então, analise isso, né, a quantidade de pontos que tem na escala que você está pensando utilizar. Então, com relação ao número, o ideal é que realmente a escala tenha um número ímpar, certo? Então, por quê? Porque você tem um ponto médio, nessa daqui eu tenho essa opção 3, né, que é nem concordo e nem discordo. Eu tenho 2 avaliações negativas, tá aqui, que é o discordo totalmente e o discordo parcialmente, e eu tenho 2 positivas, que é concordo parcialmente e concordo totalmente. E aí a pessoa que está respondendo a sua pesquisa, ela vai marcar o grau de concordância dela, que nesse caso aqui vai o discordo totalmente, né, que é o 1, até o concordo totalmente. Aqui eu tenho um totalmente negativo, que é o discordo totalmente, tem um parcial, como a gente viu, tá certo? Tem um neutro, tem um totalmente positivo, né? E tem um parcialmente positivo. Então, pronto, essa aqui seria a escala de 5 pontos. Então, é importante você colocar aqui na parte de cima o que cada nota significa. Então, não você colocar só apenas o 1, 2, 3, porque pode confundir um pouco a pessoa. Então, você coloca sempre a nota, né? No caso, o número do ponto e o que aquele ponto significa. Isso aí vai ajudar a você a coletar melhor seus dados. E aí, no lugar da pessoa marcar a resposta do tipo sim ou não, que você faria um questionário, ela vai dando uma nota aqui na escala, né, mostrando o quanto ela concorda ou discorda daquela afirmação que você está trazendo. Então, o objetivo aqui da escala é medir e não obter respostas aprofundadas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em outro exemplo, outro ponto. Eu tenho aqui o 12. Vou a certos pontos de venda de segunda mão para vasculhar e tentar encontrar algo. Pronto, então assim, eu não vou me aprofundar nesse deslocamento dessa pessoa a esses pontos de venda. Eu não tenho como ver a profundidade dessa questão aqui, mas eu vou medir a concordância dela com relação a esse determinado ponto, né? Então é muito importante também que você tenha cuidado de não incluir muitas alternativas. Por quê? Para exatamente o seu questionário ele não ficar muito extenso, aí ele vai cansar muito as pessoas e elas vão terminar respondendo de qualquer jeito. Então aqui na parte de baixo eu já vejo uma escala com 5 pontos, então vamos descer. Mas vejam que ela é diferente. Olha, essa daqui já é diferente. Então, eu tenho aqui a parte 3, né? As questões 3. E elas estão aqui 3.1, 3.2, né? E ele vai colocando aqui, ela vai colocando essas questões. E veja que essa escala, ela é de 5 pontos, mas ela é de frequência. Então, eu tenho o 1 nunca, o 2 raramente, o 3 às vezes, o 4 frequentemente e o 5 sempre. Então, já é uma escala Likert, mas é uma escala de frequência. Então, qual a sua frequência de compra de artigos de moda de segunda mão? Pronto, se eu nunca comprei, eu vou botar aqui no nunca, né? Se às vezes eu compro, eu coloco aqui, às vezes eu compro. Mas se eu sempre compro, então já marco aqui no 5, tá certo? Então, esses pontos aqui, pessoal, de cima, eles têm vários. Eles têm essa questão aqui da frequência, eles têm aquela questão da concordância, que foi o exemplo anterior que a gente viu. Tem a questão da satisfação, né? Você tá muito insatisfeito, tá parcialmente insatisfeito, certo? Nem tá satisfeito, nem insatisfeito, né? Que é o ponto neutro, tá frequentemente satisfeito, ou então tá muito satisfeito, certo? Então, você pode ter várias escalas já em trabalhos, né, que tem essas classificações aqui em cima, elas são diferentes. Então, são diversas avaliações que você pode fazer. É muito importante uma coisa aqui para a gente
concluir aqui a explicação do exemplo, é a gente colocar que é muito importante você não criar escalas aleatórias, isso aí não fica bom. Então, se você puder pegar escalas já utilizadas em outros trabalhos, é muito mais tranquilo. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a questão de compra de produtos usados, eu já poderia utilizar essa escala aqui, que a gente está olhando, porque é uma escala que ela já está validada, né? Então, ela já foi aplicada em um trabalho. E aí você vai escrever na sua metodologia que a coleta de dados foi com base em uma escala Likert utilizada no estudo de fulano, aqui no caso de Marco 2019, né, que é a referência aqui desse trabalho. Então não tem problema algum, tá certo? Inúmeros trabalhos, eles são feitos assim, ok, pessoal? Você pega uma escala que já está em um trabalho, já está validada em um trabalho, e aí você traz para o seu, né? Então fica uma coisa mais segura, porque não é interessante você sair criando, tá certo, escalas, né, sem antes fazer a validação dela, né, para exatamente o uso dela em um trabalho científico. Ok, pessoal, então esse foi o nosso vídeo dessa semana. Um abraço e até terça-feira.